Olá, bom dia pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos estiver assistindo na gravação dessa live. A live de hoje faz parte da semana de lançamento do livro Psicanálise Sem Fronteiras, Olhares sobre o Cotidiano. Hoje eu vou conversar aqui com a minha colega e coautora desse livro, Érica Desidério. Estou aguardando aqui a minha convidada. Vou falar então um pouquinho sobre o livro enquanto a Érica está chegando. Esse livro aqui é a realização de um sonho, vamos dizer assim, coletivo, né? Que uniu 14 psicanalistas de diversas áreas, diversas regiões, melhor dizendo, do nosso país. Nós estamos aqui, eu estou aqui no Sul, no Rio Grande do Sul. A nossa convidada que vai chegar daqui a pouquinho está em São Paulo. Nós temos autores que estão no norte do país, né? Nós temos a Carolina que está fora do país, né, Carol? Já está um pouco mais longe aqui do Brasil. Ah, a Érica está chegando. Isso, coisa boa. Olá! Olá, Maiga, muito bom dia, bom dia. Muito bom dia, Ah, que minha querida alegria, colega e amiga parceira dos projetos. Que delícia te ter aqui hoje nessa live, a gente que poder conversar delícia, que dos bom, que nossos maravilha, que ótimo. Para mim é uma que alegria ótimo. também poder compartilhar esse momento com você, Maiga, minha amiga e Uhum, parceira de muitos projetos. Muito muitos. bom dia a todos que estão aí nos assistindo. Obrigada aí por ceder um tempinho aí dessa manhã de sábado para estarem aqui conosco. É, esse sábado de manhã, o pessoal tirando um tempinho para ouvir um pouquinho dos nossos capítulos. Deixa eu te apresentar. Eu vou me apresentar rapidinho, então, aqui, para quem não me conhece ainda. Já temos Uhum. algumas pessoas conhecidas aqui nos assistindo. Então, eu sou a Maiga Sandri, psicóloga e psicanalista, aqui do Rio Grande do Sul, estou em São Paulo, né? E a Érica Desidério Ortiz, psicóloga, mestre em psicologia social, psicanalista, né? Eu estava dizendo para o pessoal que você está em São Paulo, né? Estamos em regiões diferentes e unidas no mesmo propósito de levar a psicanálise além do divã. Não é isso, Érica? E que propósito tão rico, né, Maiga? Poder levar o conhecimento da psicanálise para além do divã, ampliar o alcance da Exatamente. psicanálise, democratizar o conhecimento da psicanálise, né? Eu acho que é um propósito muito valoroso, né? É, Com esse que a gente pretende aí atingir com o nosso livro aqui, Psicanálise Sem Fronteiras, que é um assunto que a gente discute bastante lá no nosso grupo de estudos, né, Maiga, sobre psicanálise no verdade. meio digital. Então, eu estou Isso. muito feliz, né, de poder participar desse projeto que tem como objetivo tirar a psicanálise da caixinha, dessa caixinha, e levá-la para mais pessoas, né, levá-la para o cotidiano das pessoas. Uhum. Poder ser um instrumento, a nossa escrita poder ser um instrumento de reflexão para as pessoas no dia a dia, né? Uma reflexão das questões que a gente vem pensando, né? E poder multiplicar isso, né? Com mais pessoas além do consultório, né? Então, esse é o propósito de uma escrita que possa ir para a maior parte das pessoas, né? A gente está com o livro físico, né? Mas a gente também tem Físico. um livro digital. Perfeito, A gente tem perfeito. as duas versões do livro. É importante a gente salientar também para o pessoal, né?
Porque às vezes pode estar pensando que é Isso. só um livro físico, a gente está mostrando ele aqui na mão, mas a nossa versão online está muito boa, né? E muito fácil de ser lida, né? Em qualquer dispositivo, na verdade. Aliás, isso aí, né, Maiga, o que você está colocando é uma coisa que nós tínhamos em mente desde o início do nosso projeto, né? Tornar a psicanálise acessível às pessoas, ao público em geral, né? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que a psicanálise é muito contemplativa, é muito difícil, inacessível, né? Então, o nosso livro traz uma linguagem, isso não quer dizer que sejam reflexões pouco profundas, muito pelo contrário, né? Traz uma profundidade, porém de uma forma acessível ao público em geral. Então, é isso. Uhum. A gente faz assim um exercício de sair um pouco daquela nossa linguagem técnica, né? E poder trazer essa linguagem que é a linguagem que a gente conversa com os pacientes, que conversa com as pessoas. Então, poder trazer isso para uma escrita também, né? E vamos falar um pouquinho. Me conta um pouco do teu capítulo maravilhoso, Érica, maravilhoso. Que coisa, né, Maiga? Sobre solidão e É. solitude. Pois o Reflexões sobre estudo a solidão e o convívio na e o atualidade. convívio na atualidade. Bom, eu sou apaixonada por esse assunto. Eu estudo a solidão desde 2005. Eu comecei a estudar a solidão durante o meu mestrado. E nesse capítulo, assim, eu conto um pouquinho sobre, né, esse percurso da solidão ao longo da nossa existência, porque a solidão ela faz parte da condição humana. Então, o pulo do gato aí, né? A grande questão é a maneira como nós vamos atravessar essa experiência de solidão, já que ela faz parte da existência humana e a gente não pode escolher se vai ou não passar por momentos de solidão. Nós vamos passar, do início ao fim do nosso percurso de vida. Então, só para você ter uma ideia, Maiga, assim, né? Você e o pessoal que está assistindo a gente. Se você me perguntar agora, Érica, o que você está sentindo agora? Nós estamos aqui, eu, você, né, conversando sobre os capítulos do nosso livro, junto com o pessoal aí que está nos assistindo. O que você está sentindo agora? Então, vou rebobinar um pouquinho a fita, né? Agora eu vou revelar a minha idade, Maiga. Vou rebobinar a fita. Eu acho que você perguntaria assim, ó. Bem tranquilo. Ó, eu acho que você perguntaria assim, baguria. Baguria. Baguria, exatamente. Baguria. Pode ser assim, mas baguria, o mas ainda, mas baguria. Gente, Maiga é gaúcha, né? Olha esse sotaque lindo que ela tem, né? Então, baguria. O que você tá. Como é que você perguntaria? O que você tá sentindo agora? Baguria. Mas baguria, tu tá te sentindo como agora? Pois é. Maiga, eu tô Bem gauchesco. muito, muito feliz de estar aqui com todos vocês. Mas eu tô um pouco apreensiva, um pouco nervosa, talvez, porque eu sou uma pessoa muito tímida, sou mesmo, muito E eu também, introspectiva. Érica. Eu também. Eu não A sei gente se como estamos identifica, eu e a aqui. Mai. Então, toda vez que eu tenho que falar em público, eu fico muito ansiosa. Eu fico nervosa, meu coração bate mais forte. Então, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou comunicando para a Maiga a maneira como eu estou me sentindo agora, para a Maiga e para vocês. Né? Então, por meio da minha narrativa, a Maiga consegue ter uma ideia sobre a forma como eu estou me sentindo nesse momento. No entanto, a real dimensão daquilo que eu estou sentindo, só eu tenho. Porque somente eu tenho a possibilidade de estar na minha própria pele neste momento. Sentindo o que eu estou sentindo, da forma como eu estou sentindo. Então, essa experiência é completamente singular, subjetiva e, de certa forma, solitária. Uhum.
exato. A gente pode ter uma noção, né? Uma noção do que o outro possa estar passando, mas é só o outro que sabe mesmo o que ele está passando, né? O que ele está vivendo, né? E ele precisa, para eu saber um pouco mais da sua experiência, da experiência da Érica, agora aqui, tomando esse exemplo, eu preciso que ela me conte, eu preciso que ela narre essa experiência, que ela fale, né? E que eu possa escutar. Escutar um pouco isenta do que é o que eu acho que seja essa experiência, né? Isso é da psicanálise que a gente está falando, né, Erika? Isso é Mostrando da para a pessoa. psicanálise, Uhum. exatamente. Agora, Maiga, falando um pouquinho também sobre o teu capítulo, né? Porque você traz, assim, um tema Sim. muito interessante. Você faz um recorte sobre a ansiedade, muito, muito interessante. Você fala sobre a ansiedade associada à felicidade, né? E aí você diz o Então, seguinte no teu capítulo, que às vezes, né, essa mulher, você fala para mulheres, né, no teu falo capítulo, né? especialmente para as mulheres aqui nesse Especialmente para capítulo. mulheres, Uhum. né? Uhum. Então você diz o seguinte, que às vezes, né, essa angústia, essa ansiedade que surge diante de um momento de felicidade pelo qual essa mulher esteja passando, muitas vezes tem a ver com medo. Uhum. E isso pode ter uma relação com alguma experiência pela qual essa mulher tenha passado, né, no seu percurso de vida, na sua história de vida, aonde ela teve uma situação, ela passou por uma situação de prazer, né, mas em seguida, ou em concomitante, por algum tipo de intercorrência, dificuldade, por alguma situação de desprazer, e aí houve uma associação, né, da felicidade, do prazer, da satisfação com uma situação problemática, né, Uhum. com o sentimento de desprazer. E automaticamente Sentimento isso de gera desprazer. isso, isso, Sim, né? E essa aí é o uma que das acontece? hipóteses. Exato, Uhum. né? E aí o que acontece, né? Pelo que eu entendi, Maiga, do que você coloca, depois essa mulher, ao passar por uma situação de felicidade, né, que poderia ser satisfatória, né, ela acaba associando essa vivência com essa experiência anterior. E aí ela Uhum. sente muito medo, porque ela afetivamente ela revive aquele momento, né, Uhum. da Do desprazer. felicidade associada ao desprazer, Uhum. Isso, né? isso. Então, o medo também pode vir daí, pelo que você colocou. Então, o que eu ia perguntar para você, Maiga? Para algumas mulheres, às vezes é difícil, é um pouco complicado sustentar essa felicidade. Como é que é isso? Exatamente. Sim, Erika. É, você leu o capítulo, né? O pessoal não leu ainda, então deixa eu só falar um pouquinho mais aqui. O que que eu trago? Então eu trago, vamos voltar só um pouquinho atrás para eu poder chegar nesse ponto de responder. Eu trago aqui, então, exatamente como você falou, um recorte dessa questão da ansiedade, porque a ansiedade, inclusive agora, né, nesses últimos anos aí, em função da pandemia, a gente tem conversado muito sobre a ansiedade, elevação da ansiedade, né, os sintomas, as questões que têm surgido a partir da ansiedade. E aqui eu faço um recorte diferente. Eu estou aqui trazendo e me referindo às mulheres, situações que eu escuto, que são assim: as mulheres estão diante de uma situação em que vão ter um sucesso, uma realização, uma conquista. E aí eu trago alguns exemplos, né? Por exemplo, assim, uma mudança de carreira, uma alteração
significativa na vida familiar, por exemplo, o nascimento de um filho muito desejado, né? Então, um casamento, uma situação, tá? Eu trabalho com avaliação psicológica no trânsito, eu uso muito, assim, pessoal que pretende tirar a carteira de motorista também. É um sonho poder ter essa mobilidade, ter essa independência que representa a carteira de motorista. Mas por que é que nesses momentos que eu estou ilustrando aqui, trazendo esses exemplos, por que é que nesses momentos, em alguns casos, e aí eu tomando também outro recorte que fala das mulheres, por que é que nesse momento, nesses casos, algumas pessoas têm uma elevação da ansiedade de forma tão significativa que as atrapalha para alcançar essa realização? É normal a gente poder ter um pouco de ansiedade, né? Esse afeto que nos move, que nos faz se defender também de perigos, mas e coisas novas, né? Mas assim, por que é que em certas situações a ansiedade é tão extremamente elevada que atrapalha o sucesso, né? Por que é tão difícil viver isso, viver essa realização? E aí, tu que já leu o capítulo aqui, tem algumas hipóteses, né, que eu levanto aqui, em função de algumas escutas também, e uma delas é essa que você está trazendo, né? Então, assim, para as mulheres, se a gente pensar na questão cultural, ainda temos, como mulheres, dificuldades de assumir todas as realizações sem culpa, né? Ou sem muita carga, né? A gente tem uma pressão social sobre nós, parece que temos que provar muito mais, né? Do que os homens, inclusive, em certas circunstâncias. E aí eu acho que, de alguma forma, os nossos capítulos, nesse momento, podem estar se conversando também, né? O quanto o autoconhecimento, a autorreflexão, o se dar conta do que eu tenho lá no meu passado que possa estar presente hoje, né, interferindo, alguns traumas que a gente possa ter também, que com os quais a gente não consegue lidar, não consegue ficar sozinha, precisamos dos outros para nos esconder, ou precisamos ter muitas realizações para nos mostrar fortes. É exatamente isso, né, A Maia? gente pode estar pensando em muitas vertentes aí, a partir essa interlocução, inclusive, né? Com a questão da solidão. E aí você diz, né, que parece que para nós mulheres existe essa questão cultural, social, né, de termos que provar para as pessoas, e exatamente, até em relação à própria escolha pela solidão. Por que eu desejo estar só nesse momento? Né? E o quanto, às vezes, também para a mulher é difícil sustentar isso, essa escolha. Sim. Subjetivamente, socialmente. E claro, né, ninguém está dizendo aqui que o caminho para a solitude, né, seja suave e florido. Porque quando você opta por estar a sós consigo mesma, não é que você vai se deparar só com coisas boas sobre você, né? Você também vai se deparar com algumas dificuldades, com alguns afetos que podem gerar uma certa angústia. É uma descoberta, é um processo árduo. Ninguém está dizendo que seja fácil. Fazer escolhas, né, Érica, tem muito a ver com isso que você está falando. Fazer escolhas do que eu quero,
do que a mulher quer. Isso. Tem a ver com isso também, que você está falando, com esse processo, né? Por isso que também, muitas vezes, não é tão simples e tem alguns nós. Me lembrando aqui da expressão da Isso. colega, esses dias estava falando também, né, dos nós. Então, às vezes ficamos com esses nós que trazemos de longa data, né? E eles vão se amarrando cada vez mais, se fortalecendo, ficando mais apertados e difíceis de abrir. Uhum. Exatamente. Né, eu tô até me lembrando de um comentário que surgiu hoje lá no nosso grupo, né, de lançamento, que uma pessoa falou sobre a questão da coragem, né? Então, acho que foi a Carol que colocou, né, que algumas pessoas até evitam ficar sós. Sim, né? Porque estar a sós, né? Estar só na tua própria companhia, né? Quer dizer, consigo mesma, a sós consigo mesma, requer coragem, muita coragem. Que era o que uma pessoa dizia lá no nosso grupo do lançamento hoje, ali, a gente interagindo, né, Maiga? Uhum. E eu lembro agora um trecho do teu capítulo que fala assim, ó, Érica, que a solidão também não tem a ver com estar só desacompanhada, né? Isso, Não tem a ver com estar desacompanhada necessariamente. A pessoa pode estar só acompanhada, muito acompanhada. Muito acompanhada exatamente. com outras pessoas o tempo inteiro, com a família, e sentir a solidão. E também ela pode estar com outras pessoas e conseguir acessar a sua solitude, não? Também, Maiga, porque aqui a gente não está associando a solidão Uhum. a um isolamento Não é o físico. externo, isso. Não. É uma experiência subjetiva e afetiva. A gente está se referindo a esse conceito de solidão, né? Não Olha associando só. necessariamente ao isolamento físico. Pode estar, sim, acompanhada de um isolamento físico, mas não necessariamente. Uhum. Sim. A Carolina está colocando aqui, precisamos aprender a ser boas companhias para nós mesmos. É isso aí. E é um Isso. aprendizado, É um né? aprendizado. É um aprendizado, Uhum. Maiga. Então, quando a gente fala sobre a solidão positiva, que alguns teóricos chamam de solitude, nós estamos falando justamente sobre esse tipo de solidão capaz de promover o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, o amadurecimento, né? Uma solidão como uma pausa por uma elaboração psíquica, então, uma maior conexão consigo mesma, uma maior intimidade consigo mesma, até para que você se fortaleça para poder realizar escolhas mais conscientes e se relacionar com as outras pessoas de uma forma mais saudável. Então, é Importante. isso que nós chamamos de solitude, né? Aliás, assim, o grande pulo do gato aí, Maiga, é a gente poder intercalar momentos de solidão com momentos de convivência. Por quê? Porque existe um aprendizado nesses dois tipos de experiência. Então, quando eu estou comigo mesma, eu me conheço Sim. melhor, eu me conecto com os meus sentimentos, com os meus afetos, e quando eu estou na companhia do outro, eu estou aprendendo com as diferenças, porque cada um fala a partir de um lugar particular. Então a gente aprende também na Isso. relação com o outro o tempo todo. Sim.
Fiquei aqui pensando também agora, associando, né, Érica, uma coisa que a gente até em outro momento já conversou, assim, é a questão da escrita, o Certo. processo da escrita. Eu poderia me impactar tão intensamente com a folha em branco, com a tela em branco, que seja, né? E não conseguir escrever uma palavra. Por exemplo, quando a gente estava se preparando para escrever os nossos textos, os capítulos, qualquer obra que a gente, né? A gente aí está com outros projetos também, não apenas esse livro aqui, outros também. A gente poderia se impactar de uma forma assim que, pá, deu um branco ou não dá, deu um pânico, não vou conseguir, não consigo escrever, não sei o que escrever, né? No entanto, se eu consigo parar e acessar meu afeto, entender o que é que está acontecendo, poder deixar fluir um pouquinho mais e deixar com que eu possa ter acesso a esses conhecimentos que eu já tenho, as escutas que eu já tenho, as reflexões que já fiz, as novas reflexões que tenho feito, e trazer palavras e colocá-las num papel e começar a fazer essa ponte entre eu e o outro. Nessa comunicação que quero fazer, eu consigo ultrapassar esse momento de ansiedade também, né? E me conectando aqui com a meu processo de criatividade, de solitude também que proporciona isso, poder traduzir e levar um texto para uma pessoa. Né? Perfeito, Maiga. Acho que vale Ultrapassar nem. esse medo, né? Exato. Inclusive. Eu acho que o processo de escrita é um processo bastante complexo, do ponto de vista da subjetividade. Por quê? Porque é uma experiência de introspecção, é como você falou, né? A gente precisa acessar esse nosso repertório intelectual, cognitivo, afetivo. Então, passa por muitos afetos. Então, eu entendo da seguinte maneira, Maiga. O processo de escrita envolve, primeiramente, uma conexão conosco, para que a gente possa se conectar com este outro, por meio dessa nossa produção. Mas, falando assim, parece simples. Não é. É uma longa jornada. É um percurso extenso. Isso aí. E muito bacana, né? A Carolina aqui também está colocando, eu estou com medo do quê? O que está me impedindo, né? Como é importante a gente poder acessar o que é que está por trás, né? Qual é o sentido? Qual é o que está... Por que reverbera dessa forma, né? Isso aí. É isso, minha amiga. Você quer falar mais alguma coisa sobre... Acho que a gente... Aqui, já estamos não ultrapassando o nosso tempo. A gente... Pois é. A gente vai conversando. É muito assunto, né, Maiga? Mas lá no nosso livro a gente vai se aprofundar nessas duas temáticas. E, inclusive, no meu capítulo, eu trago um panorama sobre os tipos de solidão, porque a solidão positiva, que a gente chama de solitude, é um tipo de solidão. Lá no meu capítulo, quem quiser saber mais, né, vai ter acesso a outros tipos de solidão, né, que a gente também trabalha, né, e que fazem parte aí, podem fazer parte da nossa existência. Isso aí.
Eu só vou concluir, então, aqui também, rapidinho, pode ser? Um poema que eu deixei lá Sim? nos grupos e talvez algumas pessoas possam aqui hoje já terem visto lá no grupo ou não, mas o meu capítulo ele começa com um poema do Celso Gutfreund, que é um psicanalista também, escritor, né, poeta, e ele diz assim: enquanto a maioria sacava a arma do remédio ou dizia o que era para fazer, ela encarava o redemoinho do significado. É um poema chamado Coragem, e que eu acho que diz tudo, né? Que é a coragem, é poder a gente ter esse movimento feito com o coração, né? A coragem é um movimento feito com o coração, no sentido de buscar esses significados e não só tamponá-los, né? A gente poder se defrontar com as faltas e encará-las, né? E buscar as saídas possíveis e ter aí o melhor vida que a gente possa criar com tudo isso. Né? Fica a nossa mensagem para hoje, sábado de manhã. Queres falar mais alguma coisinha, Érica? Não, eu acho que do mais, convidá-los, né, a estarem conosco ali nos grupos. Ainda temos alguns dias de interações sobre os temas dos capítulos. Eu e a Maiga, daqui a pouquinho, saindo daqui da live, vamos estar lá no grupo para conversar mais com vocês sobre solidão, solitude, convívio, ansiedade e felicidade. Então, quem ainda não faz parte dos nossos grupos, quem ainda não está lá nos grupos conosco, é só clicar no link. Acho que a Maiga travou. Travei aqui, sim. É, só clicar lá no link da nossa bio para poder acessar os nossos grupos e ficar lá conosco até a data do lançamento, que aí também a gente vai ter uma condição especial para quem estiver conosco lá nos grupos, para aquisição do nosso livro. Isso aí, na versão física e digital. Na versão Lembrando aqui, física e né? digital. Exatamente. Mesmo. Então, agradeço a presença aí, Érica, muito querida, muito parceira, né? A gente poder trazer esses temas assim é sempre um prazer a gente poder ultrapassar as nossas timidezes também, né? E estarmos aqui, como a gente falou no Isso. comecinho, coisa mais boa. E agradeço todo mundo que prestigiou e que vai assistir a nossa gravação num outro momento. Estamos à disposição para seguir conversando com todos. Então, um abraço. Um abraço, gente. Tchau, pessoal. Até mais. Até mais.